Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema que foi muito polêmico no começo do ano e recebi várias mensagens me pedindo para dar um detalhamento mais profundo sobre isso, que é a questão das demissões sem justa causa, da Convenção 58 e do processo que está lá no Supremo Tribunal Federal para ser julgado. Espera-se que até o meio do ano tenha esse julgamento. Bem, eu vou fazer aqui um resgate histórico para que as pessoas entendam, né, quem não está acompanhando isso de perto. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Alguns países são signatários, ou seja, seguem as orientações, as convenções, as decisões, são feitos fóruns e são decididos. É como se fosse um contrato de trabalho com cláusulas internacionais. Alguns países são signatários da Organização Internacional do Trabalho, quer dizer, eles se comprometem a seguir as diretrizes, as determinações desta organização. A Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma convenção que se chama 158, 158. Para ser breve, essa convenção, ela proíbe, tá, na prática, a demissão sem justa causa, a demissão arbitrária. Nós chamamos de demissão arbitrária porque é mais ou menos assim, imagine que o dono da farmácia chegou e aí ele teve uma sensação, né? Hoje, por exemplo, a Microsoft está dizendo que vai demitir 10 mil pessoas no mundo todo. Ele teve uma sensação de que o mundo vai entrar em recessão, o mercado dele vai entrar em recessão. E ele simplesmente chega para trabalhar na empresa dele, na farmácia, e diz: olha, temos quantas pessoas no estoque trabalhando? Temos 10 pessoas. Faz o seguinte, demite 5 e a gente vai só fazer o estoque aí com 5 pessoas. O departamento de pessoal vai chegar para o pessoal do estoque, vai escolher 5 pessoas e vai dizer: pessoal, sinto muito, muito obrigado, vocês estão demitidos, sem justa causa, vão receber seus direitos, passem lá no RH e assinem a carta de demissão e o contrato se acabou. Essa hipótese, na 158, ela não é permitida. É necessário que o empregador faça uma justificativa muito grande para que essa rescisão possa acontecer. Não é uma coisa simples, como eu citei aqui nesse exemplo, e como acontece no Brasil, né, desde que a CLT foi criada. Muitos defendem que não há motivo para alarde, que o que eu estou dizendo aqui para vocês não é uma coisa assim tão verdadeira, e eu discordo plenamente e digo, é verdadeira, e eu falo com muita propriedade. Por quê? Primeiro que eu tenho mais de 30 anos de advocacia, né? Segundo, que eu só faço a questão trabalhista, eu sou especialista no assunto. Terceiro, que eu controlo mais de 35 mil contratos de trabalho em tempo real, né? Sem contar os contratos de prestação de serviço. Então, eu sei muito bem, na prática, como funciona, né? Eu não sou um professor, não me titulo como tal, não sou mestre em absolutamente nada. Agora, eu sou um fazedor, sou um resolvedor de problema trabalhista. Então, aqui em cima da minha mesa, eu tenho um laboratório vivo. É como se dissesse, eu não sou o fabricante do armamento, mas eu sou o soldado, o infante, que está lá no campo de batalha com a lama até o meio da perna e tendo que usar o armamento em situações altamente adversas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a justiça do trabalho é assim que funciona. São muitos os críticos da justiça do trabalho, porque é uma justiça que está lá no prédio do TST, justiça social. É uma justiça que ela é voltada para ter uma proteção maior à causa trabalhadora do que à causa empreendedora. Então, é natural que os julgamentos andem esticando essa corda ao máximo de que aproveita-se a lei em favor do trabalhador e não do empreendedor e não do empregador. Então, é essa situação histórica e atual da empresa. Então, existe motivo para alarde? Sim. Por quê? Se essa Convenção 58, que eu estou aqui citando, da OIT, ela for aceita pelo Brasil integralmente, e aí eu vou agora detalhar esse assunto,
não tenha dúvida de que a Justiça do Trabalho vai endurecer ao máximo, né? Endurecer ao máximo, vai ter máximo rigor, porque agora tem o apoio da 158 para não permitir que demissões arbitrárias, sem justa causa, sem muita justificativa, aconteçam. E eu chamo isso de contrato de trabalho de casamento. É uma expressão minha, que quer dizer o seguinte: você não contrata mais uma pessoa que você vai rescindir com facilidade. Não é mais um namoro, e sim um casamento. Nós sabemos que para desfazer um namoro é muito mais simples do que desfazer um casamento. Então, é mais ou menos essa analogia que eu faço. Voltando agora para a história, eu anotei aqui porque a história é longa, né? Peço até desculpas, porque a gente vai conversar mais um pouco, mas quem quiser entender esse assunto profundamente, infelizmente, tem que ter essa paciência. Olha, tem essa Convenção 58, que eu acabei de citar, dei o exemplo, e o que acontece? Em 1996, o Fernando Henrique Cardoso, então presidente, ao receber a Convenção 58, ele fez um decreto de número 2100. Nesse decreto, ele disse o seguinte: aceito tudo da 158, desde que não contrarie o que está previsto na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Então é como se ele dissesse: está tudo aceito, exceto essa história aí da rescisão. Ela vai continuar sendo como manda a CLT e não como está previsto na 158 da OIT. Em 1997, a CONTAG ela entrou com uma medida, né, uma ação direta de inconstitucionalidade desse decreto 2006, dizendo o seguinte: olha, Fernando Henrique Cardoso, como presidente, ele não tem o poder de fatiar a Convenção 58. Quem tem esse poder é o Congresso Nacional, porque o Brasil é signatário disso. E aí essa discussão começa no Congresso Nacional desde 1997. Nós estamos em 19 de janeiro de 2023. Pediram de vista para lá, pedido de vista para cá, tiveram alguns votos, vou citar aqui os nomes. E o que é que acontece? Quando chega no final do ano de 2022, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, do STF, muda. E agora não se pode mais um ministro ficar com um processo por mais de 90 dias de vistas. Por isso que está se especulando. Eu sei que tem uma fila, que as coisas não acontecem num passo de mágica, mas está se especulando que no primeiro semestre ou neste ano de 2023, essa ação direta de inconstitucionalidade que quer derrubar o decreto 2100 do Fernando Henrique Cardoso possa vir a ser julgado. Derrubando esse decreto, se esse decreto cair, existe também uma especulação, e eu me associo a essa especulação, de que o Supremo pode dizer que a 158 tem que ser aplicada. E aí, você abre um leque, deixa o mar aberto para que a Justiça do Trabalho, e a sua grande maioria apoia a 158 integralmente, passe a exigir que qualquer demissão seja feita somente com muito critério, abertura de um inquérito, muita justificativa para que aquele contrato seja rescindido, e não mais da forma tão simples como acontece até hoje. Vamos lá. Durante esse período todo desse processo lá no Supremo, nós tivemos várias pessoas votando, né? E aí eu estou aqui até usando uma listinha também que eu fiz. Tivemos votos do Dias Toffoli, Nelson Jobim, Teori Zavascki, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Maurício Corrêa e Carlos Aire Brito. Quem votou a favor, eu vou chamar a favor de FHC, para dizer, para manter o decreto, para manter a CLT como ela está e a situação como se encontra hoje. Quem votou para que a situação permaneça como está hoje foi Toffoli, Nelson Jobim e Teori Zavascki. Então, temos 3 votos, né? 3 dizendo, olha, tem que manter isso aqui, do jeito que está. E tivemos contra o decreto de FHC. Cada um votou de um jeito, mas vamos dizer assim, para simplificar, contra Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Maurício Corrêa e Carlos Aires Brito. Então, o que nós percebemos é que quem substituiu esses ministros não pode mais votar, porque a cadeira do ministro é um só. No frigir dos ovos,
nós temos um score que faltam 3 pessoas votar, 3 ministros votar, que são o Gilmar Mendes, o André Mendonça e o Nunes Marques. Esses 3 ministros, se todos votarem junto com o Toffoli, o Nelson Jobim e o Teori Zavascki para manter o decreto do FHC, o decreto vencerá por um voto. Por um voto. Porque nós temos hoje o score, esses que eu citei, 5 votos para mudar a CLT, 3 votos para manter a CLT. Mas faltam 3 votar. Então, se os 3 votarem para manter a CLT, nós teremos um score de 6-5. O André Mendonça e o Nunes Marques, por terem sido egressos aí, nomeados pelo Bolsonaro, eles vão manter a CLT como está. Mas o Gilmar Mendes é uma dúvida. Existe uma observação de que o Gilmar Mendes, na época, lá atrás, era advogado-geral da União, né? Romualdo, num debate comigo, Romualdo é um expert, um grande jornalista que fica baseado em Brasília, lembrou que, o Gilmar Mendes, ele foi da AGU e ele apoiou esse decreto do Fernando Henrique Cardoso. Eu sei que essa observação é muito importante. Mas nós estamos 25 anos na frente e as pessoas mudam. Né? Os interesses mudam, as situações mudam. Então, o que eu quero deixar claro aqui não é um alarde, nem um terror, nem um pânico para ninguém. É dizer o que está acontecendo. Então, se tudo correr como se espera, por um voto, a CLT não vai deixar de ter a sua eficácia plena. Mas, se algum desses 3 que faltam votar voltarem atrás, a coisa vai complicar. E qual é a solução para tudo isso? Né? A solução para tudo isso seria o Congresso Nacional, em paralelo, se manifestar e tomar uma posição em relação a essa Convenção 158 da OIT. Se mantém a rescisão trabalhista como está hoje, que você pode demitir sem justa causa, desde que pague todos os direitos, aviso prévio, férias proporcionais, 13º, multa de 40% do fundo de garantia, libere o fundo de garantia, seguro-desemprego, ou se isso muda e a partir de agora as rescisões só podem acontecer mediante um inquérito, uma produção antecipada de prova de que aquele contrato vai ser rescindido. Para terminar, pessoal, imagina essa história da Microsoft aí, que é de hoje, dizendo que vai demitir, né? A Microsoft anunciou a rescisão, deixa eu ver aqui para não dar o número errado, de 10 mil funcionários, mas não é no Brasil, é no mundo todo. Mas vamos lá que tem alguns no Brasil. Ela não vai poder simplesmente chegar e rescindir, se essa regra da 158 estivesse valendo. Ela teria que abrir toda uma justificativa prévia antes de rescindir o contrato. Então, assim, isso burocratiza a contratação e a rescisão. Isso burocratiza. Porque até hoje no Brasil se reclama muito do custo da rescisão. O preço é alto, mas ninguém é obrigado a ficar com ninguém como seu empregado por força de lei. Mas se houver essa mudança, esse cenário vai mudar. E essa situação, na minha avaliação prática, de quem está na frente de batalha todos os dias, sim, haverá sim um casamento e não mais um namoro em relação ao contrato de trabalho. Peço desculpas aí pelo tempo, que foi longo, mas a explicação é complexa. E hoje, 19 de janeiro de 2023, 7h53, é esse o panorama que eu vislumbro nessa situação. Em breve voltamos aqui. Tchau.